Olá, queridos alunos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Desta vez um conteúdo novo, né? Porque nós terminamos na aula passada Roma Antiga. E se nós seguirmos uma teia cronológica, com a decadência do Império Romano, inicia-se um novo período conhecido como Idade Média. Logo, você se pergunta, professor, por que Idade Média? Idade Média porque ela se localiza entre dois períodos. Consequentemente, tudo aquilo que se localiza no meio pode ser entendido como a média entre o ponto A e o ponto B. Professor, quem seria o ponto A? Seria a Antiguidade Clássica. E quem seria o ponto B? Seria a Idade Moderna. Então, partindo desse pressuposto, foram os humanistas da modernidade que caracterizaram essa nomenclatura, Idade Média, também conhecida por Idade das Trevas. Idade das Trevas, professor? Sim, Idade das Trevas. Logo você se pergunta, por quê? Eu disse a vocês que foram os humanistas que nomearam esse período da história humana como Idade Média. Os mesmos humanistas também denominaram esse período como Idade das Trevas, fundamentado na seguinte premissa: não se produziu nada de conhecimento dentro deste período. Você diz, mas isso é verdade, professor? Não. Os humanistas adotaram uma postura preciosista do modo como eles enxergavam o mundo. É um mero preconceito. Primeiro nós temos que destruir esse preconceito de Idade Média como uma idade, um período da história humana que não se produziu nada. Na verdade, se produziu sim, talvez não com intensidade do período clássico, que é o período greco-romano, que nós vimos em aulas anteriores, e posteriormente veremos a modernidade. Mas nesse exato momento, nós estamos estudando o período medieval. Ponto. Eu espero que tenha ficado entendido essa questão. É um mero preconceito. A Idade Média produziu sim conhecimento. Aí você disse, que tipo de conhecimento, professor? Basta você levar em consideração que a unidade política europeia nasceu na Idade Média. E a própria reforma humanista da modernidade foi fundamentada na Idade Média pela Igreja Católica. Aí você disse, por quê? E a Igreja Católica não foi ruim? Eu digo, bom, a Igreja Católica exerce um papel dúbio. Professor, o que é dúbio? Dualista, dois papéis. Se por um lado ela agiu de má fé com relação à queima de vários artigos científicos produzidos na Idade Clássica, por outro ela conservou alguns e traduziu. Portanto, a Igreja Católica numa postura mais corriqueira, foi Gillette, cortou do outro lado aí. O fato é que a Idade Média recebeu essa nomenclatura pelos humanistas justamente pelo fato de que a igreja foi quem dominou esse período. Mas você diz, foi longo, professor? 1000 anos. 1000 anos, professor? 1000 anos. A Idade Média vai do século V ao século XV. Do século V ao século XV. Se você aprendeu isso lá na quinta série, você entende que
Um século é 100 anos. E do século V ao XV são 10 séculos, portanto, 1000 anos. Certo, professor? Então é um longo período, não é isso, professor? Sim, um longo período. Por isso que se divide a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Aí você diz, quem é, professor? A Alta Idade Média é do século V ao século X. A Baixa Idade Média é do século X ao século XV. Entendeu? Se não entendeu, questione. Não é isso, azeitona? Veja só. Do século V ao século X é a Alta Idade Média. Do século X ao século XV é a Baixa Idade Média. Cada período desse corresponde a um conjunto de características. Cada período secular destes corresponde a um conjunto de características. Na Alta Idade Média, de modo genérico, eu quero que você me acompanhe, não sei se nós temos tempo ainda, mas nós vamos tentar resumir. Na Alta Idade Média é o nascimento dos reinos germânicos. Professor, quem são os germânicos? Eram povos bárbaros. E o que eram povos bárbaros? Todos aqueles povos que não partilhavam da cultura romana. Foram esses povos que fizeram com que o Império Romano ruísse. E o Império Romano ruindo favoreceria o nascimento de vários reinos. Esses reinos germânicos não eram homogêneos. Essa heterogeneidade dos reinos germânicos fez com que esses reinos fossem conquistando uns aos outros. Me acompanhou? Veja só. Professor, e há um reino que se destaca, eu digo não só um como vários, mas eu destaco dentro da nossa aula o reino dos francos. Não é frango, não, é francos, ok? O reino dos francos foi um dos reinos germânicos que atingiu um êxito considerável dentro das suas conquistas entre os povos germânicos. Só que tinha um problema aí. Os germânicos não eram muito, vamos dizer, não eram muito de administrar. Na verdade, os germânicos pediram de alguma forma, de maneira direta e indireta, a ajuda da Igreja Católica, que até então já era estabelecida como religião oficial de Roma. Portanto, a Igreja Católica já era expressiva naquela época. Então, os reis germânicos, e principalmente Clovis, que foi o fundador do reino dos francos, se associou com a Igreja Católica para que esta, de alguma forma, desse assistência gerencial ao reino germânico. Ou seja, o rei estava lá, todo poderosão, mas a Igreja Católica influenciando por trás as suas decisões.
e se influenciava as suas decisões, na verdade a Igreja Católica, de certa forma, dominava. A partir daí, prestem atenção. Não desligue, por favor, não me abandonem. A partir daí, ficou estabelecido, dentro desse modelo de sociedade, uma divisão social. Professor, em que página o senhor está? 161. 161. Aí eu quero que você entenda que a partir daí nasceu uma hierarquia social que estava atrelado a essa relação política entre os germânicos e a Igreja Católica. Então, dentro dessa perspectiva, nasceu aí três divisões. O qual nós vamos falar com mais ênfase mais adiante, que eram a nobreza, o clero e os servos. O fato é que dentro dessa perspectiva nasceu os reinos germânicos e tinha uma administração voltada ao reconhecimento da bravura dos cavalheiros. Ou seja, o reino germânico se fundamentava na bravura dos cavaleiros para que de alguma forma os premiasse. Quem eram os cavaleiros? Certamente não eram os servos, eram os nobres. E isso vai culminar em um outro tipo de organização que adiante nós falaremos. Com relação a essa questão, eu estou na página 164. Eu falo sobre... eu não sei se eu tenho tempo ainda para falar, deixa eu dar uma averiguada nesse tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, na próxima aula, nós trataremos sobre o governo de Carlos Magno dentro do Reino Franco. Carlos Magno é importantíssimo, porque nós temos que entender o reino de Carlos Magno para que nós possamos entender o desenho atual da Europa. Por hora, eu encerro a nossa aula, mas já deixo a atividade para vocês responderem, viu? Na página 162 tem um questionamento, na página 163 tem questionamento A, B e C, e no final da página tem questionamento 1 e 2, e na página 164 já tem mais 3 questionamentos, ok? Então eu quero que vocês respondam e na próxima aula nós continuaremos. Tenha uma boa aula.